Olá, bem-vindo a mais um Breakpoint do Grupo Laje. A necessidade de capital de giro é um dos grandes desafios do gestor financeiro das empresas. Afinal de contas, a análise e o dinamismo do caixa são extremamente relevantes para a saúde financeira do negócio. E ele também pode representar o maior problema de cada uma das organizações. Mas afinal de contas, para poder contextualizarmos do que nós estamos falando quando falamos em necessidade de capital de giro, vou usar um exemplo extremamente simples para poder contextualizar sobre essa necessidade. No momento em que você compra um produto, digamos que ele custe R$5.000 e esse produto fica no estoque durante um mês e é vendido. Porém, esse pagamento de R$5.000 é à vista e você ao longo desse mês já teve a saída de caixa. Na venda, você faz uma venda em que, infelizmente, o seu mercado te exige fazer uma venda de 10 vezes, sem juros. Mas você vendeu por R$10.000, vendeu bem. Ou seja, você vai receber ao longo do tempo 10 parcelas de R$1.000. Observando esse exemplo, eu tenho uma saída de caixa de R$5.000 que somente será compensada 6 meses depois. Afinal de contas, eu preciso de 5 parcelas financeiras de R$1.000 para eu poder, dentro dessa visão, desta venda, gerar um equilíbrio de caixa entre entrada e saída. Muitas vezes nós não fazemos essa conta, só fazemos a conta que a rentabilidade desta venda é os 10.000 da venda menos os 5 do custo, e muitas vezes isso é extremamente satisfatório sob o ponto de vista de lucratividade para o negócio. Esse é o problema. Necessidade de capital de giro está diretamente relacionada ao seu fluxo financeiro. Portanto, como nós fazemos uma análise da necessidade de capital de giro? Ela se inicia na análise do ciclo financeiro do negócio, que é composta por alguns indicadores. Ciclo financeiro sempre se inicia no momento da compra. Para este momento da compra, você tem um prazo de pagamento ao fornecedor e assim que o produto entra no seu estabelecimento, passa a valer esse prazo. Aqui está a saída de caixa. Esse produto tem um tempo de permanência no estoque e aí esse tempo de permanência também influencia, porque eu não tive venda, eu não tive o ato de faturamento para poder começar a valer o prazo de recebimento sobre esse produto, que é o último indicador para compor esse fluxo. Então, a partir do prazo de recebimento, eu passo a ter perspectivas de entrada de caixa. Observem o seguinte, eu tive então o prazo médio de pagamento ao fornecedor, pago do fornecedor, tenho uma saída de caixa, tenho o tempo de permanência do estoque e tenho o prazo médio de pagamento. Ciclos financeiros grandes te exigem necessidade e capital de giro muito grande. E esse pode ser um grande problema, porque boa parte das empresas não fazem essa análise. E aí começa um problema que é uma grande bola de neve no que diz respeito ao endividamento da empresa. Porque se você não prevê essa necessidade de capital de giro, você começa a perceber um comportamento negativo do seu caixa e aí começa a se endividar sem planejamento. E esse endividamento sem planejamento, muitas vezes, ele é suprido por linhas de capital de giro, linhas de financiamento que não são adequadas para o seu negócio. É importante você entender essa necessidade de capital de giro para tomar um empréstimo adequado e aí sim o seu caixa está equalizado, tomando cuidado com os juros financeiros. Um outro ponto relevante sobre esse assunto é no que diz respeito a novos projetos. É muito comum os gestores conceberem novos projetos, fazerem as modelagens financeiras, mas se esquecerem da necessidade de capital de giro, que sempre haverá em um projeto. Seja ela relacionada dentro de um novo projeto a pessoas que você vai ter que ter, você vai pagar salários antes de receber por aquela possibilidade de aumento ou um novo negócio, imóveis, o próprio ciclo financeiro que nós dissemos. Tudo isso tem que contemplar um projeto. A forma mais eficiente do cálculo de uma necessidade de capital de giro para que você possa dimensionar qual a necessidade de recurso para um projeto é você fazer um fluxo de caixa projetado. A partir desse fluxo de caixa, você vai entender o comportamento do seu caixa e isso te permitirá saber quanto de capital de giro você precisa para aquele projeto. Esteja muito atento a isso. Cuidado com o capital de giro. Ele pode ser o grande veneno dentro do seu negócio. Existem negócios rentáveis que, pelo desequilíbrio do caixa, podem gerar problemas grandes, inclusive de encerramento das atividades. É essa contribuição que eu gostaria de deixar para você. Conte sempre conosco aqui do Grupo Laje. Um grande abraço a todos.